Atenção, pessoas estão sumindo, aviões desgovernados abrem queda livre, acidentes de trânsito devido ao sumiço repentino de seus condutores se deram aos montes. O apocalipse chegou, foi a volta de Jesus, o arrebatamento da igreja. Teremos 1000 anos de tribulação. E agora? Ei, você aí, é você mesmo. Acredita mesmo nisso? Abra sua Bíblia em Lucas 17, do 20 ao 37. Interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhes respondeu: não vem o reino de Deus com visível aparência, nem dirão, ei-lo aqui, ou lá está, porque o reino de Deus está dentro de vós. A seguir, dirigiu-se aos discípulos: virá o tempo em que desejareis ver um dos dias do Filho do Homem, e não o vereis. E vos dirão, ei-lo aqui, ou lá está. Não vades, nem os sigais. Porque assim como o relâmpago fuzilando brilha de uma a outra extremidade do céu, assim será no seu dia o Filho do Homem. Mas importa que primeiro ele padeça muitas coisas e que seja rejeitado por esta geração. Assim como foi nos dias de Noé, será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e destruiu a todos. O mesmo aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas, no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre, e destruiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se manifestar. Naquele dia, quem estiver no eirado e tiver os seus bens em casa, não desça para tirá-los. E de igual modo, quem estiver no campo, não volte para trás. Lembrai-vos da mulher de Ló. Quem quiser preservar a sua vida, perdê-la-á. E quem a perder, de fato a salvará. Digo-vos que, naquela noite, 2 estarão numa cama. Um será tomado e deixado o outro. 2 mulheres estarão juntas moendo. Uma será tomada e deixada a outra. 2 estarão no campo. Um será tomado e o outro deixado. Então lhe perguntaram: onde será isso, Senhor? Respondeu-lhes: onde estiver o corpo, aí se ajuntarão também os abutres. Observe que Cristo trata de 2 temas com os fariseus sobre o reino de Deus, os quais esperavam para este mundo. Jesus informa que o reino de Deus não virá para se unir ao dos homens, pois este será um dia morada daqueles que o desejam, e já os tem em seu íntimo, pois ele não é daqui. João 18:36. Respondeu Jesus: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros se empenhariam por mim, para que não fosse eu entregue aos judeus, mas agora o meu reino não é daqui. Na segunda parte do diálogo, agora com os discípulos, Cristo trata do dia em que, enfim, este reino será iniciado, no seu retorno à terra, que será visível como um relâmpago, e que até lá deviam se contentar em aguardá-lo em si, pois nesse primeiro momento na terra não reinaria, e sim padeceria. Quanto ao ser deixado um e tomado o outro, indica que não serão todos salvos, pois uns serão tomados para Deus e outros não. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versos 15 ao 17. De acordo com o ensinamento do Senhor,
afirmamos a vocês o seguinte: nós, os que estivermos vivos no dia da vinda do Senhor, não iremos antes daqueles que já morreram, porque haverá o grito de comando e a voz do arcanjo e o som da trombeta de Deus. E então o próprio Senhor descerá do céu. Aqueles que morreram crendo em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Mateus 24, 30 e 31. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e muita glória. E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. O arrebatamento bíblico se dará no dia da volta de Jesus. Um evento glorioso que será visto por todos os povos da terra. O texto bíblico é claro: ninguém vai primeiro ao reino dos céus, nem os vivos, nem os mortos. O dia do maior casamento está marcado. Todos os redimidos por Cristo e fruto do seu penoso trabalho cruzarão os portais eternos juntos, no mesmo instante. A vitória será completa e compartilhada por todos. Os cemitérios, maior símbolo do reino que até então dominou, serão abalados e obrigados a entregar seus prisioneiros, que se unirão aos que em Cristo não passarão pela morte. Você consegue enxergar algo de silencioso num evento como esse? Salmo 50, verso 3. Vem o nosso Deus e não guarda silêncio. Perante ele arde um fogo devorador. Ao seu redor esbraveja grande tormenta. Apocalipse, capítulo 1, verso 7. Eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até quantos o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente. Amém. Capítulo 6, verso 15 a 17. Os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos, e todo escravo e todo livre se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes, e disseram aos montes e aos rochedos: caí sobre nós e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles. E quem é que pode suster-se? Veja ainda o capítulo 20, verso 6. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele os 1000 anos. Os 1000 anos do Apocalipse também terão início no dia da volta de Jesus, quando os mortos em Cristo, que ressuscitarão primeiro, se juntarão aos salvos vivos e reinarão com o Senhor. Apocalipse 20, verso 5. Os restantes dos mortos não reviveram, até que se completassem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Salmos 37, verso 10, depois o 20 e em seguida o verso 38. Mais um pouco de tempo e já não existirá o ímpio. Procurarás o seu lugar e não o acharás. Os ímpios, no entanto, perecerão, e os inimigos do Senhor serão como o viço das pastagens. Serão aniquilados e se desfarão em fumaça. Quanto aos transgressores, serão a uma destruídos. A descendência dos ímpios será exterminada. Jeremias 4, 23 a 26. Olhei para a terra e ela sem forma e vazia, para os céus e não tinham luz. Olhei para os montes e eis que tremiam, e todos os outeiros estremeciam. Olhei, e eis que não havia homem nenhum, e todas as aves dos céus haviam fugido. Olhei ainda, e eis que a terra fértil
era um deserto, e todas as suas cidades estavam derribadas diante do Senhor, diante do furor da sua ira. Os ímpios que estiverem mortos no dia do retorno do Senhor permanecerão como estão, pois receberão a companhia dos que seguiram seus passos na rejeição ao divino. Apocalipse 20, verso 1 e 2. Então vi descer do céu um anjo. Tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Veja o capítulo 3, verso 7. Ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Capítulo 1, verso 17 e 18. Quando o vi, caí aos seus pés como morto. Porém, ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Na Bíblia, é Cristo o dono de todas as chaves espirituais. Portanto, o anjo descendo para aprisionar o diabo é a volta de Jesus. Temos então o quadro montado. O reino de Deus que esteve invisível, ardendo e pulsando como os mais profundos anseios dos que o aguardaram, será enfim manifesto, não mais como um sonho, mas como realidade física, real, gloriosa, compartilhada, vitoriosa, visível e realizadora. O Filho do Homem os prometeu e trouxe todos os seus anjos no maior evento visível, real e literal de todos os tempos. Tomará os seus escolhidos e deixará os que o rejeitaram para receber seu salário, a morte, deixando vivo apenas Satanás a contemplar por 1000 anos os frutos do seu reino e a se preparar para receber ele também o seu destino. Apocalipse 20, 7 a 9. Quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a peleja. O número dessas é como a areia do mar. Marcharam então pela superfície da terra e sitiaram o acampamento dos santos e a cidade querida. Desceu, porém, fogo do céu e os consumiu. 1 Coríntios 15, 24 a 26. E então virá o fim, quando ele entregar o reino ao Deus e Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda a potestade e poder, porque convém que ele reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos pés. O último inimigo a ser destruído é a morte. Malaquias capítulo 4, verso 1, depois o 3. Pois eis que vem o dia e arde como fornalha. Todos os soberbos e todos os que cometem perversidade serão como o restolho. O dia que vem os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que não lhes deixará nem raiz nem ramo. Pisareis os perversos, porque se farão cinzas debaixo das plantas dos vossos pés, naquele dia que prepararei, diz o Senhor dos Exércitos. Isaías 25, 8 e 9. Tragará a morte para sempre, e assim enxugará o Senhor Deus as lágrimas de todos os rostos, e tirará de toda a terra o opróbrio do seu povo, porque o Senhor falou. Naquele dia se dirá: eis que este é o nosso Deus, em quem esperávamos, e ele nos salvará. Este é o Senhor, a quem aguardávamos. Na sua salvação exultaremos e nos alegraremos. 1 Coríntios 2,9. Mas, como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano
o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Querido irmão e irmã, os reinos humanos já se mostraram incompetentes. Acham que estão avançando rumo aos progressos, mas ao caírem em si, se deparam com seu destino garantido, a morte. Por outro lado, aqueles que andam com os pés na terra e os olhos nos céus, guardam em si a saudade e o desejo de um reino que hoje é invisível, por existir na imaginação. Mas quando seu Senhor regressar com poder e grande glória, e agora sim reinar, verão que valeu a pena ficar ao lado do governo justo de Deus, que é antagônico ao praticado aqui na terra. Ao pensar naquele dia, o que você sente? Esperança ou desespero? Eu posso ouvir o poder dos ventos, é o rei que vem e bem mais perto está. Posso quase ouvir trombetas dos anjos do Senhor. E ao Jesus chamar,